que tem de fazer parte dessa instituição, já com muitos anos, e tenho todo o gosto de estar aqui e agradeço também os elogios, não sei se é bem assim, mas agradeço os elogios que me fez. É verdade, eu tenho uma paixão enorme por aquilo que faço. Eu gostaria de falar um pouco, espero não ser muito exaustivo, mas gostaria de falar também um bocadinho do início, o porquê. Acho que é normal, quando nós estamos a estudar e estamos no secundário, ainda há muitas vezes muitas dúvidas daquilo que queremos fazer, daquilo que queremos seguir, e acho que a minha vida familiar ajudou-me muito a tomar essa decisão. Quando me perguntam hotelaria é tanta coisa, se formos a ver, não é? Mas na minha cabeça, hotelaria, e se calhar foi uma das razões que eu quis seguir esta área, eu quando penso em hotelaria penso em servir. É muito mais do que servir, mas o meu objetivo e a minha motivação em termos de hotelaria foi esta simples palavra que é servir os outros. E servir à medida que vamos também crescendo profissionalmente e vamos tendo mais responsabilidades, não é só servir os clientes. Os clientes estão sempre divididos em duas áreas, que são os clientes internos e os clientes externos. Nós, depois, à medida que vamos tendo mais responsabilidades, eu vejo isso desta forma, o nosso objetivo é servir as equipas para as equipas servirem o cliente final. Mas, antes de mais, uma palavra de esperança. Como a professora Eugénia falou, eu acabei de entrar num projeto novo, fui contratado no meio da pandemia, quem diria? Acho que sou um sortudo por isso e há muita gente que está a passar dificuldades, mas acima de tudo queria deixar uma palavra de esperança, porque há investimentos. Eu depois mais à frente vou-vos falar um pouco da empresa onde eu estou a trabalhar e dos vários projetos que estão em desenvolvimento. Bem, a minha paixão por hotelaria e sobretudo a decisão de eu entrar e de eu seguir esta profissão e de eu querer candidatar-me à Escola de Hotelaria e Turismo do Porto começou em 91. Em 91, porque os meus pais tinham uma antiga casa de família, muito antiga, e a única forma de manter essa casa na nossa família seria convertê-la numa unidade de turismo de habitação e pronto, e conseguir mantê-la. Isto estamos a falar, portanto, vai fazer 30 anos em 2021. O meu pai tenho imenso orgulho, foi o pioneiro numa das primeiras casas de turismo de habitação no Douro. Era gerente comercial de uma empresa de carros, da C. Santos, e deixou aqui a cidade e foi trabalhar para o Douro, abrir uma casa de turismo de habitação, e foi aí o meu primeiro contacto com a hotelaria. Uma casa muito pequena, comparativamente aos hotéis por onde eu tenho passado, uma casa com 6 quartos de turismo, refeições, pequenos almoços. Eu não sei se algum dos presentes já teve alguma experiência em termos de turismo no espaço rural. É fascinante, é nós abrirmos a nossa casa ao exterior. E foi aí que despertou esta paixão. Eu aí não tive dúvidas que queria seguir esta carreira, e foi aí que eu pensei, escola de hotelaria. Já havia algumas pessoas, primos, amigos de primos que já tinham entrado na escola de hotelaria, e era o meu grande desafio, extremamente difícil. Eu tomei umas notas, eu tenho ideia, não vos quero jurar, porque eu entrei na escola de hotelaria em 94, e na altura havia 50 vagas, eu não sei se havia 200 candidatos. Era extremamente difícil, havia exames escritos, já não sei se eram 2 ou 3, confesso que não me recordo, havia um de línguas,
e outro não sei se era de português, inglês e matemática, já não me recordo. Depois havia uma entrevista final. Antes disto, portanto, a Casa de Turismo de Habitação abriu em 91 e eu passava aos fins de semana, passava as minhas férias lá para ajudar, porque o meu pai passava, aquilo é tipo de manhã à noite, não é? Numa estrutura muito, muito pequena, faz tudo, não é? Reservas, parte de escritório, de faturação, compras. Eu neste momento, esta casa ainda se mantém, só para saberem, eu neste momento já tenho a recheio a entregar-me à porta. Na altura, o meu pai ia para o continente de Vila Real e para a Régua, andava cerca de 90 km, 45 para cada lado, para ir fazer as compras. Eu acho isto uma piada e realmente só é possível com uma grande paixão. Isto, pronto, eu envolvi-me neste turismo de habitação e em 94 candidatei-me à escola, tive a sorte de entrar, foi um privilégio, ainda tenho um enorme orgulho de ter sido aluno da Escola de Hotelaria e sentir-me também ainda, e acho que me vou sentir parte desta instituição sempre. Depois entro na Escola de Hotelaria e entro num mundo novo, não é? Novos colegas, estágios, que eu acho que é uma das grandes mais-valias da Escola de Hotelaria, isto comparativamente a outros cursos, é a parte dos estágios, que nos abre portas, que nos cria expectativas, cria-nos também objetivos. Entrei, ainda havia uns estágios de fim de semana, que eram uma primeira abordagem. Eu lembro perfeitamente, fiz em 2, fiz na pousada de Santa Maria da Costa, da Santa Marinha da Costa, em Guimarães, e fiz também no Hotel Beta e no Gaia Hotel. Afinal, foram três fins de semana. E foi antes dos estágios de verão. E comecei a pensar qual era o departamento dentro do hotel que eu gostaria de trabalhar. E pronto, e percebi logo, fiz depois o meu, relativamente aos estágios de verão, que eram 2 estágios de 3 meses, criei logo ali objetivos. Eu sou uma pessoa que gosta de ter objetivos, acho que é importante, acho que nós todos movemos por objetivos e por motivações. E eu pensei, eu gostava de ter uma experiência diferente num hotel de cidade, num hotel business e num hotel de férias, mais de lazer. Fiz o meu primeiro estágio em F&B no Sheraton, que atualmente é o Porto Palácio, e foi fantástico, foi entrar no mundo do trabalho, participar, foi absolutamente fantástico, e trabalhar com grandes profissionais, porque acho que foi um hotel que tinha uma grande equipa de profissionais, portanto, para mim foi fantástico. Eu, quando digo que com o estágio também objetivos, são portas que se podem abrir, porque quando nós fazemos estágios, se fizermos um bom estágio e se houver oportunidade, poderemos ser convidados mais tarde ou mais cedo para esse projeto. O segundo estágio que fiz foi no Algarve, no Marina Hotel, apesar de ser um grande hotel e ser um hotel que também não é só de lazer, é um hotel, agora não sei se ainda tinha na altura o maior centro de congressos do Algarve, portanto era um hotel que trabalhava também muito, muito com grupos, mas pronto, percebi, e foi como era no verão, portanto senti um bocadinho diferente um hotel de negócio e um hotel de lazer. E aí percebi que se calhar tinha mais apetências para trabalhar, sentia mais atraído para trabalhar num hotel de lazer. E pronto, os estágios correram bastante bem, gostei, acho que empenhei-me bastante e, terminado esse estágio, voltei à Escola de Hotelaria para terminar
último, eu não fiz, não era um ano completo, era um semestre, e depois aí já defini uma coisa, quando acabei o estágio, que era, gostava de ter uma experiência internacional. Era um objetivo que eu tinha. Antes de começar, e pensei, não, eu vou já tentar começar, antes de acabar o curso, começar logo a tentar cadeias hoteleiras, mandar preparar o currículo e começar a enviar. E foi o que fiz. Terminei o curso e, passado 2 meses, fui, entretanto, para esta casa de turismo de habitação para não estar parado, que eu acho que é sempre importante, e pronto, e recebi um dia uma chamada, lembro perfeitamente, em julho de 97, uma chamada para ir a uma entrevista a Paris. E pronto, lá fui eu, com a ajuda dos meus pais, fiz uma entrevista na Hilton, eu concorri a várias cadeias, entrei na Hilton, tive esse privilégio, fui fazer uma entrevista a Paris, onde estava sediado o Departamento de Recursos Humanos. Havia uma hipótese de eu ficar em Paris ou em Estrasburgo, que eu não conhecia. Obviamente, Estrasburgo já tinha ouvido falar, Parlamento Europeu, Conselho da Europa, Parlamento Europeu em Bruxelas, Conselho da Europa em Estrasburgo. Portanto, já tinha ouvido falar, não sabia muito bem em que parte de França é que era, mas disseram-me, olha, neste momento em Paris é difícil, acho que mesmo para o início da sua carreira era mais importante ir para Estrasburgo, é uma cidade mais pequena, a sua adaptação acho que será mais fácil. Eu disse, vou para onde me mandarem. E assim fui, um bocadinho sem saber o que é que me ia acontecer, mas com grande vontade de começar a minha carreira profissional. E fui para um hotel, para o Hilton Strasbourg Hilton, um hotel de 132 quartos, um hotel muito business, mas na altura, no início da carreira, nós se calhar nem sempre temos a oportunidade de escolher aquilo que queremos. É um hotel que trabalha muito com o Conselho da Europa e todos os deputados europeus ficavam na altura, e penso que ainda ficam neste hotel que fica muito perto do Conselho da Europa, e foi uma experiência fantástica. Eu fiquei em Estrasburgo entre 97 e 99. Entrei para a recepção, e esse era o meu objetivo, trabalhar na recepção, contacto com clientes, sempre me senti atraído, relações humanas, e pronto, e foi aí que comecei como recepcionista. Depois convidaram-me para trabalhar à noite, também era outro desafio, trabalhar num horário, nós supostamente dormimos à noite, trabalhamos de dia, trabalhar à noite para mim era um desafio, dormir de dia, como é que iria ser a minha adaptação, e foi fantástico, foi uma escola muito, muito grande. Trabalhar à noite é uma responsabilidade, como night auditor, é uma responsabilidade muito grande. Às vezes pensa-se que não se trabalha à noite, mas trabalha-se, e trabalha-se muito. Faz o fecho de um dia de trabalho de todos os outlets em termos de fecho de caixa, retificações de erros que ocorrem, que muitas vezes os outlets não detectam. O trabalho da noite é corrigir, faz parte mesmo, corrigir alguns erros que ocorrem durante o dia, fazer a verificação dos caixas e depois preparar o dia seguinte, fazer os fechos do sistema, atender também a alguns clientes, não é, que chegam tarde, uns que saem cedo, também ter esse serviço de recepção. Foi uma experiência fantástica que eu acho que me deu muita força e deu muito conhecimento sobre o que era a organização do hotel. Depois tive aqui a possibilidade de ir para outro Hilton, queria ir para Londres, uma grande cidade, e se calhar era um bocadinho mais um objetivo pessoal também, ir para Londres, para uma cidade cosmopolita, e fui para um hotel que se chama London Kensington Hilton, que é um hotel de 603 quartos. Quando eu pensei, vou para um hotel de 603 quartos, é um grande hotel.
apesar de eu saber que não era este no futuro, este tipo de hotel que eu gostaria de trabalhar, porque eu gosto de um serviço personalizado e num hotel de 603 quartos, de alguma forma também é possível, mas não da forma como eu gostaria. O Kensington Hilton é um hotel completamente de negócios, um hotel corporate, com muito corporate, e com companhias aéreas, que eu também nunca tinha tido a oportunidade de trabalhar, por exemplo, por acaso em Estrasburgo tinha a Air France. Tinha a Air France e tinha também uma companhia aérea irlandesa. Mas depois fui para o Kensington Hilton, tinha 10 companhias aéreas, portanto havia 24 horas por dia sempre a entrar e a saírem tripulações. Fantástico. Tínhamos a responsabilidade na altura, as tripulações recebiam dinheiro dos hotéis, portanto havia um acordo entre as companhias e as unidades hoteleiras em que a tripulação recebia um allowance. Eu acho que a professora Eugénia, que trabalhou certamente com companhias aéreas, no Sheraton e no Porto Palácio, funcionava assim. As minhas funções no Kensington Hilton, eu quando saí de Estrasburgo, saí como Night Auditor. Um dos objetivos também, só para vos dizer que tinha, que para mim era importante, era dentro da mesma empresa conseguir ter uma progressão. Porquê? Porque sempre achei que quem olha para um currículo, eu agora olho para muitos, mas achei que seria importante haver uma evolução, as pessoas verem, quem analisa candidaturas, verem uma evolução. Pronto, tive a oportunidade, quando fui para Londres, de ir para Shift Leader. Shift Leader é, como diz o nome em inglês, no fundo, é um líder de um turno, portanto é um responsável pelo turno. A recepção, como vocês certamente sabem, principalmente quem está na área de alojamento, a recepção trabalha 24 horas e tem até tem mais, mas tem 3 turnos base, que é o turno da manhã, que é 7, 16, 8, 16, depois 16, meia-noite e meia-noite, 8. E, portanto, eu era responsável por um turno, trabalhava manhã e tarde. Tínhamos em média, era um hotel que tinha 85% de ocupação. O de Estrasburgo não tinha tanto, tinha 65% de ocupação anual, este tinha 85%, e portanto tinha uma média. Eu quando chegava ao hotel eram 400 check-ins, 400 check-outs, era isso. O que era bom, eu vou dizer, é muito mais fácil gerir um hotel em carga do que com picos. É péssimo, é muito difícil gerir os picos e os baixos, mesmo a nível de organização da equipa e de headcount, não é? Num hotel com 85%, com este volume de trabalho, a equipa é a mesma durante todo o ano. Eu depois posso falar de outros hotéis em que, no período da época alta, teríamos que reforçar a equipa. Portanto, havia contratos que se fazia semestrais. Fantástico, foi uma experiência absolutamente fantástica, muito trabalho, mas muita organização. Gostei muito da cultura anglo-saxónica, de Inglaterra, gostei muito foco nos estándares de serviço, acho que são fantásticos, muito fortes em questões de segurança também. Impressionou-me imenso, havia formações mensais de segurança, não só de segurança contra incêndios, contra segurança a trabalhar, formas como se pegava numa caixa, lembro mesmo segurança no trabalho, era isso que eu queria dizer, segurança no trabalho. Lembro que eles nos davam formações de base como é que se deve pegar um caixote de resmas de papel, que não se deve curvar, que se tem que baixar. Isto para percebermos o pormenor até ao pormenor onde se vai. A organização, os fins de turno, a preocupação do quem termina um turno, deixar tudo preparado
para o turno seguinte, que está a começar o seu trabalho, entrar num local de trabalho, porque estamos a falar num local de trabalho de 24 horas. Portanto, é muito importante. Nós, quando entramos no nosso local de trabalho, gostamos que esteja limpo, que esteja organizado. Lembro perfeitamente, nessa recepção havia 5 postos de trabalho, portanto, 5 computadores. E cada um tinha um copo com canetas, com agrafador, isso tudo. Havia a preocupação das impressoras, isto vinha na checklist, que as impressoras deviam colocar papel na impressora, para não haver quem começar o turno não ter papel, ter agrafos nos agrafadores. Isto, para irmos ao detalhe, é fantástico. E a organização, quando existe uma organização, temos muito maior probabilidade de ter sucesso, não é? Em 99, eu não sei se estou a ser muito cansativo ou não, é muita informação. Jamais. Não. Posso só, Bernardo, não. Deixamos depois um pouco do final para as perguntas dos alunos, mas está a ser interessante, claro que sim. Está bem, mas pronto, para resumir um pouco mais, em 2000 tenho a possibilidade de voltar a Portugal, tenho um convite para voltar a Portugal como chefe de recepção, e era esta área que eu, como disse, queria seguir, e tive um convite para trabalhar para abrir um hotel, também era um desafio abrir um hotel, era a entrada do Grupo Pestana, na altura ainda não era um grupo muito conhecido, principalmente no Norte, era um grupo que nasceu na Madeira, e depois foi para Cascais, depois foi para Lisboa. Antes de Lisboa veio para o Porto e abriu em 2000 o Pestana Porto na Ribeira. Na altura tinha 48 quartos. Olha, e queria-vos dizer uma coisa. Eu fui convidado, a possibilidade de eu ter ido para o Pestana Porto partiu de umas férias quando eu estava em Inglaterra, no Natal, que vim ao Porto e tive vontade de ir à escola de hotelaria, dizer olá aos professores. E falei com o professor, com o doutor Paulo Vaz, que neste momento é diretor e que era meu professor na altura, e foi ele que me disse: Bernardo, sabes que vai abrir um Pestana no Porto e estão à procura de um chefe de recepção. A diretora também foi nossa colega, foi aluna da escola de hotelaria, a Carla Sá Chaves, e eu acho que tu podias ir para este projeto. Eu disse: muito bem, eu gosto muito de estar lá fora, tinha que decidir. Há aqui uma questão, é sempre difícil nós não separarmos a nossa vida pessoal da profissional. Tem que haver aqui uma harmonia, tem que haver um equilíbrio, porque se não houver equilíbrio, depois há uma frustração tanto de um lado como do outro. Eu também tinha uma namorada que tinha deixado cá no Porto, portanto estava naquela altura de ter que decidir se seguia viagem para outros destinos ou se voltava à minha base. Tinha um objetivo de ter uma família, de criar uma família, era importante para mim, e pronto, e tive a possibilidade de ir para o Pestana Porto como chefe de recepção. Foi uma experiência absolutamente fantástica. Nós abrimos em junho, se não me engano, em junho de 2000, e em dezembro tivemos uma cheia, portanto o hotel ficou debaixo d'água. Foi um desafio, tínhamos que fazer turnos de 24 horas para não haver roubos no hotel, foi fantástico. Gostei imenso dessa experiência de fazer a abertura de um hotel, é um desafio, é montar tudo desde o início, e foi uma experiência incrível e que jamais esquecerei. Depois, passado 4 anos, tinha entrado no Grupo Pestana, o Grupo Pestana já estava com vários projetos, tinha aberto o Pestana Palace em Lisboa e tive o convite para ir para Rooms Division, portanto, diretor de alojamento do Pestana Palace. O Pestana Palace era o 5 estrelas do Grupo Pestana, era considerado o hotel de luxo do Grupo Pestana, um leading hotels of the world também, e pronto, não consegui resistir, portanto, aceitei o convite de imediato, sendo que a minha mulher tinha-me prometido que passado, estava à espera da nossa primeira filha, tinha prometido que ia para
para Lisboa ter comigo, e não foi. Eu fiquei 6 anos em Lisboa e fiquei 6 anos, fiquei de 2004 até 2007 no Pestana Palace, como Rooms Division, e depois passei para resident manager de 2 hotéis também do Grupo Pestana, um em Cascais e em Sintra. O grupo achava que Sintra e Cascais realmente não é muito longe, são 15 km, que eu poderia fazer essa função, e fiquei. Foi exigente, porque tinha aqui todos os dias aos 2 hotéis, e pronto, e 15 km parece pouco, mas com trânsito eram dias bastante longos, começava de manhã num e terminava à noite no outro. E foi uma experiência absolutamente fantástica. Depois, em 2010, tive a oportunidade e o convite, queria regressar ao Porto. Para mim era importante regressar ao Porto por questões familiares, e também tinha a minha segunda filha a nascer, que já tinha nascido, entretanto, nasceu em 2008, portanto em 2010 tinha mesmo que regressar, e tive um convite para abrir o The Eightman, que também era um projeto inovador, era um grande desafio, porque é um hotel de luxo, foi um investimento muito grande e havia muitas dúvidas sobre o sucesso desse hotel. Uma empresa que já tinha tido um hotel no Douro, o Vintage House, que construiu, e depois vendeu e construiu este projeto, um projeto fantástico, um hotel temático ligado ao vinho, e portanto, para mim, foi fantástico poder regressar ao Porto e ao mesmo tempo a um projeto que era desafiante. E tive até 2013, portanto, tive 3 anos e pouco no Yeatman. Depois tive uma possibilidade de ir para Vidago, que é um hotel clássico, o Vidago Palace, que já na altura era propriedade da Unicer, de Superboc agora, que faz a gestão de Vidago e Pedras Salgadas. Claro que o negócio desta empresa são as águas, mas os projetos hoteleiros já existiam e são projetos absolutamente fantásticos. O Vidago Palace foi renovado em 2010, também foi mais ou menos no mesmo período de abertura do Yeatman, e é um hotel realmente absolutamente fantástico. Portanto, foi uma experiência muito boa. Depois, em 2015, tive a possibilidade de regressar ao Porto e fazer a abertura de um apart-hotel na Rua das Flores, um hotel pequeno, 35 apartamentos, como diretor. Em Vidago era subdiretor, passei para diretor-geral de um novo projeto, que era o Flores Boutique Hotel and Spa, que era um apart-hotel. E pronto, foi uma empresa, passei de um grande grupo para uma gestão, uma empresa familiar, em que foi importante, porque dei todo a experiência que tinha adquirido anteriormente, que pude passar para a administração, porque era uma administração não hoteleira, e portanto tive até 2020, até setembro, portanto é muito, muito recente, até setembro de 2020, e fizemos a abertura do restaurante, fizemos a abertura de um spa, é um mini hotel, eu chamo esta unidade hoteleira um mini resort urbano, e um hotel muito, muito completo, que ganhou prémios. Para mim foi desafiante, apesar de ser um hotel muito, muito pequeno, mas tive muito trabalho e tive a possibilidade de desenvolver projetos interessantes. No meio da pandemia, isto para ir outra vez ao início, tive a possibilidade e tive o convite para ser diretor-geral da Casa da Companhia. A Casa da Companhia é a antiga, o antigo Instituto de Juventude, localizado na Rua das Flores, como disse, e a antiga sede da Real Companhia Velha. Foi aqui, isto é um hotel com uma história, foi aqui que foi definida a região demarcada do Douro, no século XVIII. Este grupo, para vos explicar
como é que é possível haver investimentos nesta altura. Claro que este investimento, este projeto, vem muito antes da pandemia. Isto é um grupo canadiano que se chama American Group, que criou uma empresa, abriu uma empresa no Porto, em Portugal, em 2016, e veio para cá para comprar edifícios antigos, terrenos, para desenvolver projetos hoteleiros. Esta é uma empresa que não é hoteleira. O trabalho da RAG e da American é angariar investidores internacionais que querem vistos de residência na Europa. O grupo, a RAG e a American, acharam que Portugal era o país ideal para entrar na Europa, porque é um país seguro, é um país lindíssimo, é um país muito acolhedor e é um país que tem uma relação preço-qualidade fantástica. Para vocês terem uma ideia, estamos neste momento com 12 projetos. Portanto, aqui a minha palavra de esperança é isto. Nós temos dos 12, 4 projetos para abrir em 2021. Alguns já poderiam ter aberto este ano, devido à crise que estamos a viver. Foram adiados, mas o que está previsto é abrirmos entre abril e maio. Portanto, vão abrir novos hotéis. A minha visão, isto para terminar, a minha visão relativamente ao presente e ao futuro é que vamos passar por um período de transição, é a minha convicção. Vamos passar por algum período de alguma insegurança por parte das empresas, não é? Ninguém esperava esta pandemia e as consequências desta pandemia. Portanto, eu acho que a retoma será feita de uma forma lenta e será aproveitada também para haver reestruturações nas organizações. Acho que serão reavaliadas as categorias, algumas categorias profissionais. Há uma coisa que aconteceu, eu outro dia estava a falar com a professora Eugénia sobre isso. A tecnologia, nos últimos anos, avançou muito rapidamente. Com a pandemia, acho que ainda avançou mais rapidamente, não é? Portanto, eu posso-vos dar aqui vários exemplos. Ainda hoje estive com uma empresa que se chama Nónios, que trabalha sistemas de serviço, implementação de aplicações através de televisão. Eles começaram sempre com o tradicional sistema de Pay TV e depois desenvolveram os serviços através da televisão. Acesso ao menu do room service, fazer as encomendas do room service através da televisão, ter acesso à conta do quarto, poder pagar através da televisão, ter uma aplicação, o comando de uma televisão, que é mais ou menos isto. Era sempre um problema, porque o comando, se calhar, não é muito higiênico, não é? As pessoas têm o comando em cima da mesa, alguns dormem, uma pessoa vai fazer a cama de manhã e o comando está no meio dos lençóis. Neste momento já está, esta empresa já desenvolveu uma aplicação que trabalha tudo através do telemóvel. Portanto, o som, o mudar de canal, tudo o que se faz na televisão, em vez de fazer com o comando, faz com o telemóvel. Isso para vos dar uma ideia. O quarto abre-se, o cliente pode abrir através da aplicação, não precisa do cartão para abrir o quarto, abre com o telemóvel, e há codes. Eu acho que assim, a vossa geração está muito mais familiarizada com essas novas tecnologias do que a minha. Eu estou a passar uma fase de transição. No F&B, e só para terminar, no F&B já está tudo a caminhar. Os QR Codes já é vulgar, mas faz a encomenda, faz que já sai na cozinha o que é comidas e sai no bar o que é bebidas, e faz o pagamento. Pode fazer o pagamento em cartão de crédito, ou PayPal, ou pode meter, no caso dos hotéis, colocar na conta do quarto.
Mas também vos queria dizer, mesmo agora para terminar, que a presença humana é insubstituível. E todas estas tecnologias têm que ser alimentadas, não é? Isto não, nada. A questão das compras hoje em dia quase que já nem é preciso fazer inventários, porque se os sistemas forem bem configurados e as fichas técnicas forem respeitadas, nós já sabemos as encomendas que temos que fazer de acordo com os consumos que foram realizados. Acho que não é novidade para vocês. Muito bem. Espero que tenha sido útil este meu testemunho. E qualquer pergunta que queiram fazer, tenho todo o gosto de tentar responder. Eu já vejo ali uma mãozinha do João, que com certeza quer fazer uma pergunta ao Bernardo, mas antes de passar às perguntas, já tem aqui mais pessoas interessadas. Obrigada, Bernardo, foi muito interessante, porque foi um contributo do que é uma vida de um hoteleiro, que é uma vida, que é uma carreira que efetivamente foi feita em vários hotéis. Obrigada também pelo testemunho do que o estágio significa na vida de nós todos que fizemos o curso de hotelaria, e o que é que significou, e que realmente pode ser o caminho para um futuro emprego, se for bem feito. As experiências internacionais ou não é? Quem puder fazer, é óbvio que sim, que é importante ter uma experiência internacional. Vamos ver mundo, vamos ver outras realidades, trazemos sempre experiências diferentes. A abertura dos hotéis, eu não sabia que tinha aberto tantos hotéis, eu jogava que só tinha sido um ou dois, e realmente esta abertura de hotéis pode ser uma coisa bem potente. Abrir um hotel realmente precisamos dedicar-nos muito à abertura dos hotéis, e também a importância. E nunca é demasiado também referir, e o Bernardo também fez o favor de referir, a importância e o quanto tem que ser sempre, estar sempre presente na nossa vida, a formação. Formação, e nós sempre e vocês vão ser deparados com isso, vão-vos dar muitas oportunidades de formação, nunca digam que não. Mesmo que vocês achem que não vos interessa para nada, vai-vos servir em qualquer altura da vida. Portanto, formação é uma coisa que nós devemos aceitar sempre, e mais que aceitar, propor e dizer, olha, eu gostava de fazer isto, eu gostava de fazer aquilo. Portanto, sejam sempre proativos nessas situações. E vou-me calar e vou dar a palavra aos alunos que querem fazer perguntas. Portanto, o João... Eu só dar a palavra rápida. É para o Vasco. Olá. Viva! Olá a todos. Olá, viva! Que bom! Não queria deixar de passar esta oportunidade para dar um abraço forte ao Bernardo e agradecer a disponibilidade dele em nos ajudar nesta atividade e nesta iniciativa que é o Talent Spot. É para nós muito importante ter os bons exemplos e os alunos que muito nos honram e que dão e continuam a dar o tão bom nome que a escola tem. Bernardo, obrigado muito pela tua disponibilidade, que é sempre total. Obrigado por partilhares connosco as tuas experiências e com os nossos alunos. É pelo exemplo que nós também queremos construir o bom nome da escola e a carreira destes jovens. Portanto, era só dar-te este abraço e dizer que depois te ligo para te dar um abraço de Natal. Entretanto, a Eugénia, obrigado pela iniciativa e pelo trabalho. Aos meninos que estão aqui, meninos e menos meninos, boa noite, Mário Santos, como está? Viva! Isto de termos alunos que já são jovens e jovens adultos e adultos, às vezes complica o discurso, mas é uma excelente... Somos todos jovens. A ser ainda melhores. Portanto, muito obrigado a todos, continuação de uma boa sessão do Talent Spot e vemo-nos em breve, está bem? Obrigado, um abraço. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Muito bem. Então, João, começamos com o João. Olá, Bernardo. Quer apresentar antes, dizer que curso é que está bem? Olá, João. João.
Ficou parado, João, agora. Sim. João, pode avançar. Consigo ouvir? Sim. Sim, agora sim. Pronto, eu estou a fazer agora gestão de restauração e bebidas, já tenho experiência no mundo hoteleiro. Queria que vai mais um pouco à procura da sua opinião. Eu não ouvi a pergunta, peço desculpa. Ainda não fiz. A pergunta vai um pouco mais à procura da sua opinião. Acha que a tendência vai continuar a ser para abrir hotéis, ou que talvez devido a um excesso de oferta que vamos começar a manter aqueles que já temos? Acha que vamos atingir um ponto em que a saturação do mercado é suficiente a ponto dos hotéis deixar de haver nova oferta? Olha, João, relativamente ao Porto, eu penso que está a falar concretamente relativamente ao Porto. Sim. Sim, pronto. O Porto, eu vou lhe dizer, eu acho que o Porto é um destino fantástico, é um destino muito completo, é um destino boutique. Acho que é um destino para um segmento médio alto e até luxo. Já apareceram nos últimos anos hotéis de luxo, como o caso de, não quero estar aqui a fazer publicidade a nenhum especificamente, mas abriram hotéis como o Yeatman, como o Monumental, como o Palácio do Freixo e outros. Eu acredito que o Porto continue a ser uma cidade de sucesso. Os projetos, eu dou-lhe este exemplo da empresa para a qual estou a trabalhar, para o grupo RAG, que são investidores, que representam investidores internacionais. Nós, no Porto, neste momento, temos a Casa da Companhia, temos o Hotel da Fontinha, que é uma transversal de Santa Catarina, temos o Hotel da Sé Catedral, que é um Hilton Tapestry, é um novo conceito de Hilton que eu penso que não existe em Portugal, existe nos Estados Unidos muito, é um Hilton 3 estrelas, mas com um conceito diferente, mesmo a nível de decoração moderno, com preços, uma relação preço-qualidade muito, muito interessante. O Sheraton Four Points, que já está em construção na Rua Brito Capelo, em Matosinhos, e o Renaissance, que é um hotel na Rua Brito Capelo, é o Sheraton Four Points tem 110, 115 quartos, se não me engano. O Renaissance é um de 188 quartos na Lapa, Porto. Há outro hotel que já vai começar brevemente as obras na Rua General Torres, em Gaia. Portanto, há da parte dos investidores, e era isso que eu lhe queria dizer, uma grande confiança. Claro que nós questionamos sempre, vão abrir muitos projetos, mas acredito que sejam feitos estudos e que haja viabilidade para... Agora, o que eu acredito que possa acontecer neste futuro próximo é que haja algumas empresas, mas isto não tem a ver com o hotel, com a viabilidade, há algumas empresas que não conseguem passar esta crise, que não conseguem sobreviver a esta crise. Agora, eu acredito que chegará uma altura que terá que abrandar, porque há muitos projetos a serem desenvolvidos em obra e outros a serem licenciados. Eu lembro, não sei se foi no início do ano, penso que foi em janeiro que tive que ir à APOR. A APOR é uma associação de hoteleiros, restauração e hotéis, que dá apoio a questões jurídicas e formação, e na altura falaram em 90 e tal projetos a serem licenciados. Não são só hotéis, é evidente. O alojamento local também cresceu muito. João, eu não sei se respondi à sua pergunta ou não. Perfeitamente, respondeu sim. Bernardo, obrigado. Eu posso só acrescentar uma coisa. Eu sou da opinião também, do Bernardo,
E vejo uma coisa positiva nestes hotéis que estão a abrir, porque eu sou de opinião, eu não conversei nunca sobre isto com o Bernardo, mas sou de opinião que nós precisamos de cadeias internacionais, da presença de cadeias internacionais na cidade. A cidade está a crescer, os investidores estão a ver a importância que a cidade e a projeção que a cidade tem, e não só, também alavancada pelo destino de Portugal, não é? Que tem ganho estes prémios todos que nós sabemos. E a presença das cadeias internacionais, com mais hotéis, com mais marcas, vai com certeza ainda potenciar mais a vinda de clientes, porque têm à partida clientes fidelizados para essas marcas, novos clientes, e portanto é bom saber que, como a Four Points e a Renaissance, são marcas de cadeias hoteleiras que até já têm outras marcas na cidade, não é? E que estão agora a diversificar para outras camadas de clientes. Portanto, eu também sou de opinião que efetivamente o mercado vai se acomodar. Jorge. Boa noite, Bernardo. Olá, Jorge. Obrigado pelo seu testemunho. A minha pergunta é no sentido profissional. Ao longo da sua carreira, a passagem por cada empresa sempre foi feita de forma tranquila, a integração na equipa sempre se adaptou ao propósito de cada empresa ou sentiu alguma vez que teve de redimensionar toda a sua perspectiva enquanto profissional? Muito bem, Jorge. Olha, cada empresa tem a sua cultura, tem a sua organização, e eu tenho sempre uma coisa em mente, não é? Eu tenho que servir a empresa e sou eu que me tenho que adaptar à empresa e não a empresa a mim. Se eu não me revejo, e como pode imaginar, eu comecei a trabalhar em 97 e isto não é tudo flores. Eu orgulho-me, tenho orgulho, e hoje, quando estava a tirar umas notas para esta nossa conversa, tenho orgulho e tive momentos extremamente difíceis. Tive empresas que me adaptei lindamente, outras que tive dificuldade, outras que percebi que não era o caminho, e vice-versa. Também não vamos, e vice-versa também, há projetos, a nossa vida não é feita, nós temos dificuldades e é importante que nós saibamos, quando as coisas não correm bem como nós gostaríamos, que saibamos readaptar-nos e encontrarmos novos projetos, não é? Agora, tive empresas que eu vou dizer, quando comecei a trabalhar em Estrasburgo foi extremamente difícil, porque era uma língua nova também. Nós achamos que falamos francês, mas não é bem assim, não é? Nós aprendemos francês na escola. Eu tive, antes de ir para Estrasburgo, aproveitei para ter umas aulas de conversação, mas depois há dificuldade nesse aspecto de adaptação, que é o início da nossa carreira. Já quando fui para Londres, já tinha a pequenina bagagem, já conhecia melhor o mundo de trabalho, já conhecia também a empresa, foi muito mais fácil, achei mais fácil a minha chegada a Londres. Também, se calhar, culturalmente, Londres é uma cidade cosmopolita e havia muitas pessoas na mesma situação. Os ingleses, eu faço imensos elogios aos ingleses, têm defeitos, como nós também temos, mas os ingleses, eu vou-vos dizer uma coisa, eu quando cheguei a Londres, tive uma entrevista por telefone, fui convidado, já estava dentro da empresa, fui convidado para ir para Londres, vim aqui uns dias ao Porto, fui para Londres, e disseram-me nas conversas, Bernardo, não tem que se preocupar com a sua adaptação a nível de alojamento, não precisa de vir mais cedo para procurar alojamento, porque nós temos 2 staff houses e durante 3 meses oferecemos-lhe um quarto na nossa staff house para lhe dar tempo para se adaptar e para procurar. E vou-vos dizer uma coisa, eu cheguei e adorei viver na staff house porque vivia com australianos, com neozelandeses, com italianos, com alemães, com uma diversa panóplia de nacionalidades. Foi fantástico, eu nem queria sair de lá. E fui chamado aos recursos humanos a dizer que já tinham arranjado uma casa para eu viver. E eu, com muita pena, saí da minha staff house. Isto para perguntar, assim, depende da cultura da empresa. Eu sou completamente apologista,
eu gostei muito, hoje em dia tenho 47 anos, hoje em dia o que me leva a ir para um projeto, confesso que não é só o hardware, não é só a casa da companhia, uma casa muito bonita, que foi reconstruída, que tem quartos de uma dimensão fantástica, materiais de qualidade, decorada pelo arquiteto Paulo Lobo, mas não foi isso que me fez. O que me fez são as pessoas com quem eu vou trabalhar. Isso para mim é muito importante. Claro que no início de carreira, vocês não vão logo, acho eu, não pensam em entrar numa empresa logo num cargo de chefia. Mas à medida que vocês vão crescendo, vão vendo que vocês vão ter que reportar a pessoas que às vezes existe uma empatia, às vezes não existe empatia nenhuma, e é difícil, mas isso é um desafio para nós, não é? Há uma coisa que se chama automotivação. Nós, quando assumimos cargos de chefia, temos que perceber que temos uma responsabilidade muito grande, porque temos equipas que gerimos e são seres humanos, e para mim é importante isto para dizer, uma das coisas que me foi incutido e que me foi transmitido antes de abraçar este projeto foi a preocupação com as pessoas. Isto é muito básico, mas eu acho que nenhuma empresa, os colaboradores não tratam bem os clientes finais se não forem bem tratados. É importante. É importante que as refeições que são servidas no refeitório sejam bem feitas. Não vão comer carne de lombo de vitela, mas podem comer uma comida fresca, bem confeccionada. Portanto, Jorge, eu não sei se havia mais alguma pergunta aí no meio. Não. Era num âmbito geral. A passagem por cada empresa, essencialmente, quando lidamos com entidades patronais, se existe mesmo essa empatia, se conseguimos sentir o que realmente a empresa pretende de nós, se ao mesmo tempo nós nos sentimos seguros daquilo que vamos fazer, pronto, e percebo que seja um caminho a percorrer, e é isso que também nos torne mais profissionalmente mais evoluídos, penso. E pretendia saber o seu testemunho. Jorge, não é assim. Há situações, nós quando começamos a trabalhar, estamos com um grande fogo, com uma grande vontade de aprender, de mostrar trabalho, de assumir novas responsabilidades. Eu acho que as pessoas, é normal que cada um de vocês tenha as vossas ambições, mas há dificuldades, não é? Nós vamos assumindo responsabilidades e vamos deparando com outro tipo de dificuldades, mas faz parte. Eu em Estrasburgo, algumas vezes pensei, eu não vou aguentar porque é muito difícil, estou num país diferente e acabei por estar lá 2 anos, não é? Portanto, para mim era muito importante, eu dizer, isto custa, porque fazer uma carreira, é assim, não é fácil, não é? Temos que abdicar de uma coisa. Eu quando entrei na escola de hotelaria, sabia perfeitamente que entrei as férias de verão, os meus amigos foram todos de férias, eu não fui, mas é assim, e há uma coisa que eu queria e que passa às equipas e às pessoas que entram, não devem estar contrariados com isso. Se alguém quer um trabalho de segunda à sexta, das 9 às 6, procure esse trabalho, mas há esse trabalho. Agora, não querem trabalhar em hotelaria, nós trabalhamos em hotelaria 7 dias por semana, 24 horas, 365. É a nossa profissão. Eu, como diretor do hotel, tenho que estar sempre ligado, eu tenho que estar com a preocupação. Se acontecer alguma coisa no hotel, eu tenho que estar disponível para poder me deslocar ou pelo menos dar indicações daquilo que tem que ser feito. E não vivo amargurado com isso. É assim, às vezes é inconveniente, estamos com a nossa família, mas fui eu que escolhi. Eu tive um administrador que me disse isso uma vez. Quando havia colaboradores descontentes, porque eu nunca folgo ao fim de semana, porque eu trabalho sempre à noite. Ele dizia, meus amigos, não fui eu que escolhi a vossa profissão, não, dizia o administrador, e com razão. Ok, obrigado. Obrigada, Bernardo. Vamos passar agora por ordem, eu julgo que é o Marcelo que está ali, depois passamos a outra pessoa que eu não estou a ver quem é, mas que vai já aparecer, e depois ao Mário. Está bem, Mário?
Então, Marcelo, boa tarde. Olá, boa tarde. Olá. Olá, Bernardo. Boa tarde, Marcelo. Olá. Eu não estou a ver a sua cara. Gostava de ver a sua Eu cara. liguei a câmera agora, não sei se já aparece. Não. Já está, já vai aparecer, já estou a ver. Eu estou um bocado com arte sem abrigo, mas é porque estou em confinamento neste momento. E não estou a trabalhar, por isso também não cuido assim tanto da minha imagem. Eu queria primeiro agradecer o seu testemunho aqui. Eu fui aluno de alojamento até setembro deste ano. Fiz recentemente o meu estágio no Trail Vanguard e penso que foi consigo que no início do ano fiz uma visita ao Forge Spa com a professora Patrícia. Sim, Pinheiro. Marcelo, fizemos a nossa Obrigado, turma toda. Marcelo. Obrigado, Marcelo. Nada, Marcelo. Eu queria desde já agradecer uma pequena fala que teve agora recentemente, que foi a preocupação para com aquilo que nós na escola chamamos de cliente interno, que somos nós os funcionários. A parte de ter uma boa alimentação e de ter um diretor ou os responsáveis e as chefias a preocuparem-se connosco é sempre importante, porque se nós não sentirmos isso, como estava a dizer, depois não conseguimos transmitir isto ao cliente. E ainda bem que o senhor, como diretor de um hotel, tem esta preocupação. A minha questão relaciona-se com o último tópico daquilo que estava a referir, que são as tecnologias que são usadas hoje. Eu penso que falou que era o Nonius, correto? Sim, é uma empresa que implementa novas tecnologias e aplicações. Já é uma empresa que já está no mercado há muitos anos. Claro que eles têm uma empresa super dinâmica que tem desenvolvido várias aplicações e serviços muito completo. Mas é virar maioritariamente para o cliente, correto? Não para a parte operacional do hotel. Olha, por exemplo, questionário é cliente, mas eu considero muito importante para o hotel. O questionário, o cliente tem a possibilidade de responder a um questionário na televisão, ou tem a oportunidade depois de receber uma aplicação onde responde. Questões de manutenção, problemas de manutenção, isso sim, é virada para serviços, para serviço ao cliente, sim. Porque eu tenho também aqui um paralelo com a sua história de vida, porque eu também há um ano atrás fiz um estágio de 3 meses em Londres, no Intercontinental Parkway, na secção de housekeeping, e aprovo tudo aquilo que disse sobre o método de trabalho britânico e anglo-saxónico, é exatamente aquilo que descreveu. E a minha pergunta com as tecnologias vem nesse enquadramento, porque lá na questão do housekeeping nós fazíamos tudo através da tecnologia, através do telemóvel. E o que eu vi dos poucos hotéis que fomos visitando ao longo do curso, na questão do housekeeping, porque era a que eu tinha mais conhecimento, é que pelo menos em Portugal e no Porto, na realidade mais específica que conheço, continua a ser tudo maioritariamente em papel, digamos assim. Ou seja, ainda não há muita tecnologia na parte operacional dos hotéis. Tecnologia que possamos usar na mão, obviamente que há tecnologia de computador que se possa usar para quem está numa recepção, para quem está num restaurante, atrás de um balcão, digamos assim, mas a tecnologia de mão de um telemóvel que consiga controlar, como eu fazia, por exemplo, em Londres, que conseguia ver os quartos que tinha para fazer, todos os pedidos que o quarto tinha, pedidos extra, e conseguia fazer pedidos de manutenção, pedidos de segurança, pedidos de algum extra que precisasse para o quarto, fazia simplesmente ali o pedido no telemóvel e alguém faria esse trabalho por mim e eu depois recebia a notificação de que isso tinha sido feito. E eu queria perceber, já que falou na tecnologia virada para o cliente, se essa tecnologia também para os funcionários e para a parte operacional do hotel, se também existe, pelo menos pelo que eu percebi no hotel que vai inaugurar, a parte do cliente existe. Queria perceber se também a parte operacional se já começa a penetrar naquilo que é o mercado e naquilo que é a hotelaria em Portugal. Muito bem.
Marcelo, antes de mais, parabéns por ter trabalhado no departamento de housekeeping, que é sempre um departamento maioritariamente constituído por senhoras. Eu digo senhoras porque gosto muito da Ritz-Carlton, daquela frase que nós somos senhoras e senhores a servir senhoras e senhores. Eles têm eles chamam uma pequena bíblia que está sempre no bolso, e essa é uma das frases. Olha, parabéns, fantástico. Eu trabalhei em Londres, foi a primeira vez num hotel, em Londres também foi o meu segundo hotel, que trabalhei com supervisores de andares. A governanta, por acaso, era alemã, mas há uma pessoa que nunca me esqueço, que se chamava Pirapa, que era supervisor de andares, que era uma máquina, e que também vivi com ele. Ele era do Sri Lanka, e vivi com ele na Staff House, uma pessoa fantástica. E que me ensinou que na língua deles, do Sri Lanka, sapato também diziam sapato, como nós em português. Não me esqueço, já foi em 99. Olha, Marcelo, relativamente às novas tecnologias, não é bem assim. Já existem, quem desenvolve essas tecnologias são os PMS. Vocês, quem está na área de alojamento, sabe o que é PMS, não é? Que é Property Management System, que é o sistema de gestão operacional e de reservas e de faturação. E existem módulos. Pode haver alguns hotéis que não os querem comprar, mas já existe módulos, e há algum tempo, e hotéis aqui no Porto que utilizam, que está tudo escrito para que as meninas dos quartos possam já pôr os quartos limpos através do telemóvel. Havia antigamente, ainda pode haver alguns hotéis que faziam através do telemóvel, do telefone do quarto, interface, mas às vezes não funcionava. O minibar, os consumos do minibar, também é a mesma coisa. Pode ser tudo feito. A manutenção também. Há qualquer coisa, e não é só a equipa de housekeeping, é toda a equipa do hotel. Há uma coisa que tento incutir às minhas equipas, que é, vocês sempre que tiverem que dentro do hotel se deslocarem a algum local, regressem por um circuito diferente. Porquê? Porque todos nós supervisionamos. Nós não podemos estar a contar que a equipa de housekeeping é que tem que limpar, cai um copo ou há um papel no meio do lobby, eu não vou chamar o housekeeping para me limpar o papel. Não, eu tenho que ter as equipas preparadas para fazer a manutenção. Mas as tecnologias evoluíram muito, Marcelo, e cá em Portugal já se usa. Ok, portanto, obrigado pelo esclarecimento. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Agora não sei se é o Mário, se é a Maria, quem é que está primeiro? Eu passo a Maria, como é óbvio. Maria, então, senhora, Maria, faz favor de avançar, então, com a sua pergunta. Maria não está. Maria. Estão-me a Então, ouvir agora? Agora? sim. Sim? Sim. Pronto. Maria. Então, renovo o que estava a dizer. Primeiro, obrigado ao Mário por passar a dar o direito das senhoras passarem à frente. À professora Eugénia, boa noite, e ao nosso orador, que também tive o prazer de fazer a visita, fazia parte da turma do Marcelo e da Marcela, que estão aqui presentes, e fizemos a visita ao Flores Village, na altura. E a questão que eu queria colocar tem a ver, tivemos aqui a falar um bocadinho da oferta, não é? Que continuam a nascer hotéis por tudo quanto é sítio no Porto, e ainda bem que assim é. E eu gostaria de saber qual é a sua perspectiva relativamente à procura, uma vez que estamos com uma vacina aí, pronto, a sair, companhias aéreas que estão a fechar, com estes problemas todos pronto, iminentes e na sequência do que estamos a viver agora. Eu sou uma otimista por natureza, a professora Eugénia conhece-me bem e sabe que sim, não é? E acho que isto rapidamente vai passar tudo e isto vai ser tudo fantástico e extraordinário, mas de facto, pronto,
percebo que isto vai ser um bocadinho difícil. Com a sua experiência, a sua vasta experiência do mercado, a procura nacional vai sempre, acho que vai ser mais fácil, mas a internacional talvez não arranque tão rápido, digo eu, não sei. Gostaria de ouvir a sua opinião acerca disso. Muito bem. Obrigada. Muito obrigado pela pergunta. Como eu disse, eu acho que vai haver, vamos passar por um período de transição e vai haver uma retoma lenta. A minha esperança é a seguinte: Portugal é um país seguro e mesmo no meio desta pandemia, por ser um país também mais pequeno, acho que a situação tem sido controlada da melhor forma possível. Eu acredito, tenho muita esperança que Portugal será dos primeiros destinos na Europa a ser procurado. Acredito mesmo nisso. Estamos aqui num canto da Europa, às vezes para o bem e para o mal, mas neste caso para o bem, porque as pessoas acho que estão desejosas de viajar. Acho que vai haver um ante-Covid e um pós-Covid. O lazer, eu divido sempre, não é? Segmentos lazer, business. Acho que o lazer vai ser, acho que todos concordarão, será o primeiro a reagir mais rapidamente. Portanto, os hotéis, como por exemplo é este, Casa da Companhia, e os hotéis do centro da cidade, que são hotéis basicamente de lazer, terão uma recuperação mais rápida. Os hotéis de grande dimensão, hotéis que vivem muito de MICE, Meetings Incentives, com corporate, congressos, vão ter uma maior dificuldade. A minha esperança é que realmente as coisas retomem. Nós temos tido várias reuniões sobre quando é que vamos abrir os hotéis. Neste momento apontamos para a primavera, portanto estamos a falar em abril, maio, abrir os hotéis. Estamos à espera de janeiro para perceber a reação da vacina, não é? Mas a vacina eu acho que também irá trazer confiança aos mercados, portanto apontamos para isso e queremos acreditar que, Maria, que será assim. Relativamente, deixe-me só dizer uma coisa, eu tive a oportunidade, eu tive com o hotel fechado, o Flores Village esteve fechado durante o verão, eu estive em casa, fui para o Douro, para o meu turismo de habitação da minha família e abrimos em junho e foi fantástico. O Douro é uma região que vive muito do mercado internacional. Eu vi muitas pessoas que foram para o Douro vindas do Sul que não conheciam a região do Douro e ficaram absolutamente fascinadas. Foi fantástico, o mercado nacional reagiu muito bem, foi ótimo. Sim, eu também tenho essa experiência que no interior, aqui Terras de Basto, mais concretamente, conheço algumas pessoas que têm alojamento local e turismo de habitação e foi, em alguns sítios foi mesmo o melhor agosto de sempre, por exemplo, não é? É verdade, Maria. Como é que exatamente. Eu vou-lhe dar um exemplo. É incrível. 92 nós tivemos nesta nossa casa, só tem 8 quartos, mas tivemos 92% de ocupação em agosto. Foi um mês fantástico. Eu acordava às 7 da manhã e deitava muitas vezes às 2 da manhã, porque foi um mês quente e eu vi as pessoas muito contentes. O mercado nacional muito contente em querer ajudar e contente por na descoberta que estavam a fazer, exatamente. País também diferente. encontrei isso, sim. Vocês não tenham dúvidas, nós temos um país de um território fantástico, de norte a sul, e ilhas, fantástica, absolutamente incrível, e depois temos outra coisa, eu digo isto, modéstia à parte, porque eu também acho que de alguma forma também participo nisso, eu acho que nós somos dos povos mais acolhedores que existem no mundo. Eu rio-me sempre e conto sempre esta história nós muitas vezes encontramos uma pessoa perdida na cidade,
já aconteceu se calhar com muitos de E vocês, vamos. e vamos, olha, Uma siga, pessoa estamos de distinta. carro, olha, venha atrás de nós e nós deixamos, e se for preciso atravessar a É cidade recorrente. para satisfazer, isto é fantástico e ninguém faz isto, e fazemos isto de uma forma genuína, e as pessoas percebem quando nós não somos genuínos e não somos autênticos, percebe-se, não é? Nós não fazemos canetas nem parafusos, nós lidamos com pessoas. Exatamente. Obrigada. Mas por falar nesse espírito de acolher as pessoas, a minha experiência própria e muito engraçada foi em plena noite de São João levar uma turista holandesa, quando acabou o fogo em que todas as pessoas estão a vir da Ribeira para cima, eu fui em sentido contrário porque eu fiz questão de a levar à porta do hostel para onde ela ia, porque ela não sabia o que é que estava a acontecer, não é? Caiu aqui na noite de 23 para 24 de junho e não sabia o que é que estava a acontecer, estava completamente perdida. Então vocês imaginam o que é estar a fazer isso? A rapariga nem acreditava que tinha encontrado um grupo de pessoas que fizesse isso, não é? E carregamos na mala ainda por cima, não é? Tiramos a mala da mão. Eu também tenho aqui uma pequena história, mas é muito rápida. Isto foi numa passagem de ano. Eu era chefe de recepção de um hotel e estava em casa, portanto, sempre com o telemóvel, mas estava, e nesse fim de ano tinha combinado que ia jantar com a minha mulher em casa tranquilamente e depois íamos sair, íamos a uma festa com um grupo de amigos. E à 00:10 liga-me o diretor de serviço do hotel a dizer que houve um cliente que tinha ido ver o fogo de artifício para a janela, mas acho que já tinha bebido um bocadinho demais. E não prendeu, eram janelas que tinham patilhas de segurança e não prendeu. Portanto, o que aconteceu? A janela, ele era escritor, a janela caiu sobre uma mão, sobre a mão direita e pronto, aconteceu ali uma pequena tragédia e ele pediu-me ajuda. Eu disse, está descansado, táxi, e tens que pôr a parte que saiu dentro de um saco de gelo, bem protegido, lá estive a explicar tecnicamente, e cheguei ao hospital antes do cliente. Portanto, recebi-o, isto era uma família de brasileiros, dois casais amigos, e a minha noite acabou às 7:30 da manhã, depois dele ter sido operado, estive com a família no Hospital de Santo António, e depois fui à farmácia buscar lá uns medicamentos e uma coisa para o braço, para pendurar o braço, e pronto, e é isto a nossa profissão. Eu quando comecei por dizer que servir, eu acho que também é isto, não é? Muito bem. Muito obrigada, Maria. Muito obrigada, Bernardo. E então agora é a vez do Mário. Mário, por favor. Viva! Desde já o meu obrigado pelo seu testemunho, Bernardo. Nós temos um ponto em comum. O senhor mais feliz porque conseguiu entrar na escola de hotelaria e eu, há uns anos atrás, tive um cenário menos positivo, que me levou a trabalhar e a ser um autodidata. E agora, passado quase estes 30 anos, voltar outra vez à escola de hotelaria, porque sempre foi uma área que me apaixonou e sempre vivi. Não tive uma experiência tão rica como a do Bernardo, a passar por vários espaços, estive sempre num espaço de família, um restaurante quase octogenário, daqui a 2 anos faz 80 anos. E a minha introdução leva a uma questão. Eu sempre tive a necessidade, às vezes, de estar a contratar pessoas mais velhas e a dar uma segunda, entre aspas, uma oportunidade, quer pela competência, não pela sua jovialidade. E a minha pergunta vai no sentido de se ao longo da experiência, que também é longa, se sentiu abertura ao longo dos grupos em que trabalhou, se havia abertura mais pela competência e não olhando ao fator da idade como fator para estar a recrutar novos elementos. Olha, Mário, houve um administrador de uma empresa e quando estava a fazer a pergunta eu lembrei-me, porque me lembro muitas vezes disto, um administrador de uma grande empresa e de um grande grupo hoteleiro que me dizia sempre, Bernardo, nós queremos, e quando fazemos a seleção e o recrutamento, queremos pessoas com 80, ele é financeiro, ele é formado em economia, e dizia-me,
levam tudo para os rácios. Mas claro que isto não é exatamente assim, mas eu compreendi o que é que ele me quis dizer. Eu disse ao Bernardo, isso foi na altura que eu fui do Porto para Lisboa e era preciso fazer umas alterações na empresa e sobretudo na atitude, na cultura que tinha sido criada inicialmente, que não era aquela que a empresa pretendia. E ele dizia-me sempre, Bernardo, eu quero pessoas com 80% de atitude e com 20% de técnica. E isso... Mário, é assim, eu se calhar não estaria a ser sincero consigo se lhe dissesse que as pessoas não olham para a idade quando estão a recrutar, acho que estaria a mentir. Agora, para mim, não é pessoalmente, não é um problema, porque eu quero pessoas com maturidade, quero pessoas com atitude, com empenho, e depois a questão das competências. Eu acho que quando há atitude e há posturas, a técnica vem por acréscimo. Quando não há atitude e há técnica, não me interessa. Eu dou sempre o exemplo. Eu prefiro ter um sommelier ou um empregado de mesa que deita uma gota de vinho na toalha, mas que tem uma atitude e uma postura muito... Porque essa é essa questão. Claro que eu não gosto que deitem uma gota de vinho na toalha, mas prefiro ter uma pessoa que faça esse erro do que pessoas às vezes que se mostram, e eu infelizmente, quando alguém me fez, não sei se foi o Marcelo, a questão de comportamental, isso tudo, às vezes de eu ter tido dificuldades em determinadas empresas. Claro que eu já tive, quando eu vejo pessoas que acham que são mais importantes ou que têm uma atitude que são mais importantes que o próprio cliente, alguma coisa está errada. Portanto, isso eu não me revejo nisso. Portanto, eu quero pessoas acima de tudo com... Certo. A sua pergunta está... Porquê? Porque pelo seu recomeçar, porque quer começar um novo projeto, vai procurar um novo projeto. Diga-me para eu perceber um bocadinho. É em parte isso, quer dizer, está em aberto, mas a probabilidade de procurar um novo projeto é grande. E não sei se a nossa cultura aqui em Portugal se está aberta ou se outras culturas onde já teve a oportunidade de estar a trabalhabilidade, onde isso não esteja tão... Eu concordo consigo. Eu acho que... Talvez nunca... Aos recursos humanos de grandes grupos que fazem a seleção, se isso, assim, já sabemos que é politicamente incorreto estar a pôr o fator idade, não é? Quer dizer, mas depois também as pessoas também não serão chamadas e esse motivo nunca será alegado, não é? Porque é um fator... Mário, seria injusto da minha parte e com toda a sinceridade se eu dissesse o contrário. Comigo, não. Eu quero pessoas, como disse, com atitude e com um alto nível de responsabilidade. Eu às vezes vejo pessoas que querem ir para a hotelaria que não têm responsabilidade, não é? A pontualidade, a postura, a apresentação. Eu vou-lhe dizer uma coisa, eu quando fui para o Algarve, eu estagiei, como disse, no segundo ano no Algarve, e houve uma coisa que eu meti desde o princípio. Eu vou, nos dias que estiver a trabalhar, não vou sair à noite. Há imensas tentações para sair à noite no Algarve. E eu tinha colegas meus que queriam ir para o Algarve, para outros sítios, porque era giro, porque encontravam amigos que estavam de férias. E eu disse uma coisa, eu vou sair e vou-me divertir quando estiver de folga. Aí vou partir a louça, como costuma dizer. Mas nos outros dias não. E às vezes sinto nas novas gerações uma total... irresponsabilidade. Eu não quero generalizar, mas encontro casos pontuais de irresponsabilidade, assim, relativamente à postura, à pontualidade, a questões comportamentais. Eu compreendo, e nós temos que ver as duas coisas. Eu quando comecei a trabalhar, eu lembro-me sempre das pousadas de Portugal que tinham diretores que era um bocadinho sacerdócio. Eu comparo às vezes a hotelaria um bocadinho à hotelaria antiga com o sacerdócio. Assim,
Eu acho que tem que haver regras, nós temos que ter as nossas vidas, tem que haver aqui um equilíbrio. Claro que a hotelaria exige muito de nós disponibilidade e quanto mais responsabilidades nós assumimos, mais disponibilidade temos que ter. Agora, também não sou, às vezes também sinto que poderá haver alguns excessos, abusos por parte de algumas organizações e sobretudo, também a nova geração já não ter a disponibilidade, porque tem outros projetos, de estarem tantas horas no hotel. Ok, acho que foi clara a resposta, era uma opinião e também a minha partilha e isto, o futuro vai-se fazendo cada dia e isto tem sido muito enriquecedor a minha passagem aqui na escola. Vamos dar tempo ao tempo e esperar as coisas, o desenrolar natural. Muito obrigado. E não desista, Mário, é assim, bola para a frente. Estamos cá e... Exatamente. Exatamente, eu tive o cuidado, eu quando iniciei este projeto, e é uma coisa que eu sempre faço e sempre fiz desde o início. Quando mudei como aluno da Escola de Hotelaria, sempre que mudei de projeto, informei a Escola de Hotelaria, dei conhecimento que ia para um novo projeto e, sobretudo, nestes projetos que vamos abrir, que vamos criar um processo de seleção e recrutamento, informar a escola, porque obviamente que os alunos da Escola de Hotelaria é uma referência para mim e os alunos são os bons profissionais, são sempre bem-vindos, os projetos de bons profissionais. Muito obrigado. Obrigada, Mário. E não há como fechar com chave de ouro com toda esta com esta última conversa que nós assistimos. É porque, primeiro, o objetivo deste Talent Spot é realmente desenvolver tudo aquilo que são as vossas competências pessoais. Portanto, como dizia o Bernardo, e o Bernardo está no mercado, está agora a trabalhar, sabe, está a recrutar, e realmente ele partilha desta opinião que temos a técnica, neste momento, não é o fator mais decisivo no recrutamento de um profissional. Portanto, temos que desenvolver, e é para isso que estamos aqui, o Talent Spot quer que vocês já, levando a vossa experiência, levando o vosso histórico do curso de hotelaria na Escola do Porto, poder desenvolver as vossas competências pessoais para poderem estar na primeira linha de todos os recrutadores deste país. E isto leva-me a outra coisa, Bernardo, que é este fórum, e até mais alargado, estará disponível para ser feita uma apresentação dos projetos que vocês tenham, no sentido de quando vocês necessitarem de recrutar, sintam-se à vontade, e o Bernardo sinta-se à vontade, de efetivamente chegar aqui e de uma maneira muito mais pessoal, diferenciada, poder, e nós fazemos isso, juntamos os alunos e vocês fazem uma apresentação daquilo que são os projetos e abrem então a possibilidade dos alunos se candidatarem aos novos lugares que vocês vão ter e de quais eles também, aqueles que saíram, aqueles que nós estamos a preparar para sair, vão com certeza estar ansiosos por ocupar, e é isso que eles procuram, e portanto unimos aqui, fazemos aqui um fit ideal para podermos unir as duas coisas, e é para isso que nós cá estamos. Portanto, Bernardo, o convite fica feito para uma nova vinda ao Talent Spot neste fórum, para uma apresentação mais alargada de tudo aquilo que são os projetos e dos lugares e das possíveis candidaturas que possam ser abertas para os nossos alunos, porque com certeza que vai bem servido, não é? Sem dúvida. E é uma excelente ideia. Começando no diretor-geral, não é? Nós já estamos aqui muito, muito fora da nossa hora, o que é um bom sinal. Quer dizer que todos nós estivemos a ouvir o Bernardo, todos nós participamos e foi muito enriquecedora. Foi muito enriquecedora esta conversa. Esperamos ter outras.
esperamos que vocês estejam sempre presentes, e eu vou já deixar aqui uma nota que no início na primeiro Talent Spot de janeiro, que será no dia 5, vamos ter um diretor de recursos humanos de uma unidade hoteleira a falar-vos também sobre aquilo que são os requisitos atuais para um profissional de hotelaria entrar no mercado de trabalho. E, portanto, começamos com o Bernardo, começamos com chave de ouro, porque vamos ter com certeza depois muitos mais, mas o Bernardo foi realmente o kick-off com muito sucesso e estamos muito felizes por ter aceito o convite. Muito obrigada a todos os alunos por estarem presentes, espero que tenham gostado, espero ver-vos sempre nestas conversas, em que vamos ter convidados, não vamos ter convidados, mas são sempre bem-vindos, porque aquilo que nós vamos conversar vai ser sempre útil para vocês utilizarem na vossa vida, está bem? Muito obrigada